Eu saúdo a todos com a doce paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus amados, o domingo é sempre um dia especial, primeiro dia da semana, momento em que não nos cansamos em trazer à nossa memória que foi exatamente no primeiro dia da semana que o nosso Salvador matou a morte. E é por isso que temos motivos que sobejam nesta noite para exaltá-lo, para glorificá-lo. Não apenas nesse sentido, mas também hoje nos banquetearemos, nos assentaremos à mesa, neste que costumo chamar o banquete da graça de Deus, a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta noite no livro de Salmos, em especial o Salmo 130. Salmo 130. Peço a gentileza de você, após fazer a leitura comigo, manter sua Bíblia aberta e conferir na Escritura aquilo que será ministrado. Diz assim a santa palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nos curvamos diante de Ti, necessitados da Tua bênção. Nós desejamos ouvir a Tua voz na exposição da Tua palavra. E é por isso que pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos e o Senhor alimente a nossa alma com o pão do céu, que é o próprio nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Atenta, Senhor, para as nossas necessidades, que são tantas, e nos instrua com a Tua santa palavra. Neste primeiro dia da semana, quando a Tua igreja se junta com o objetivo de celebrar a vitória do Teu Filho sobre a morte. E mais do que isso, hoje nós celebramos a ordenança que nos foi dada de participarmos da ceia do Senhor. Por isso rogamos que a Tua palavra, por ela, Tu realizes algo muito especial na vida de cada um de nós, preparando-nos para celebrar este importante sacramento. Manifesta o Teu poder e glorifica o Teu nome no meio da Tua congregação. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo 130 é, sem dúvida, um dos salmos mais apreciados de toda a Bíblia. Na verdade, o Salmo 130 era um dos salmos prediletos de Agostinho de Hipona. Também o Salmo 130 era um dos salmos prediletos de Lutero. E também era um dos salmos prediletos
de João Calvino. Houve um grande escritor, era conhecido como príncipe dos puritanos, e chamava-se ele John Owen. E John Owen escreveu mais de 300 páginas apenas meditando neste salmo, Salmo 130. Quando nós olhamos a história da igreja, este é um dos salmos prediletos de todos os crentes. Isso porque neste salmo nós nos identificamos. Na verdade, Martim Lutero, ele chega a dizer, ele diz que este é como um salmo paulino. Isso porque o Evangelho e a graça do Senhor Jesus estão expressos de forma muito impetuosa e de forma muito evidente neste salmo. E certamente eu creio que, feita a leitura deste salmo, eu creio que o Senhor, se ainda não o fez com você, haverá de fazê-lo, para que você se identifique com este que escreveu este salmo. E que você possa se deleitar enquanto meditamos na palavra de Deus. Este salmo é um dos salmos conhecido como salmos de romagem. Havia uma relação de salmos, que são hinos, em que o povo de Israel, nas 3 festas anuais que havia em Israel, em Jerusalém, e aquelas 3 festas anuais, que era a Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos, essas 3 festas exigiam uma peregrinação, isto é, onde as pessoas moravam, elas iam comemorar em Jerusalém, nessas 3 festas. E os salmos de romagem eram salmos que, enquanto as pessoas vinham caminhando pelas estradas, eles cantavam ao Senhor estes salmos. Este, portanto, é um dos salmos de romagem, ou um dos salmos da peregrinação. Mas também este é um salmo que está na relação de chamados salmos penitenciais. O saltério traz 7 salmos que são conhecidos como salmos penitenciais. E o que significa isso? Os salmos penitenciais eram aqueles salmos em que o salmista, ele rasga o seu coração e ele se derrama diante de Deus em súplicas, em um coração quebrantado, onde ele clama pela presença de Deus, ele clama para que Deus opere em sua vida. Este é além de ser um salmo de romagem, também é um dos salmos penitenciais. Na verdade são 7, conforme falei: o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 143 e também o Salmo 130. Portanto, eu quero meditar com vocês neste salmo que expressa os anseios de um peregrino e expressa também aquilo que é um coração contrito e quebrantado, que precisa ardentemente de que Deus o abençoe. Quando nós, acerca desse salmo ainda, não se conhece quem é o escritor. Tampouco se conhece também a circunstância em que este salmo foi escrito. O que podemos afirmar, certamente podemos afirmar, que o salmista, aquele que Deus usou para escrever este salmo, estava profundamente angustiado, estava vivendo um momento onde a sua alma estava atribulada, e ele busca Deus com toda a sua alma. E ele se sente, como o início do salmo revela, ele se sente no fundo do poço. Ele se sente no lugar mais profundo. E é exatamente daquele lugar mais profundo que ele clama a Deus.
E não apenas ele clama a Deus para que Deus o restaure, também neste salmo, o salmista vai transmitir aos irmãos, ao povo de Israel, aos seus amigos, ao seu povo, ao povo de Deus, ele vai transmitir aquilo que é a experiência que ele havia vivido. Então ele os exorta, ao final do salmo, para que todos busquem a face de Deus. Portanto, alguns estudiosos chegam a dizer que este salmo foi escrito no período em que Israel foi levado para o cativeiro babilônico, e passou no cativeiro babilônico cerca de 70 anos, quando quando o povo foi massacrado ali, e vivendo distante da sua terra. Há outros que ainda dizem que este salmo foi composto porque era necessário compor um hino para os momentos em que o povo estivesse jejuando e confessando o seu pecado a Deus. Todavia, a hipótese mais apropriada para a composição deste salmo é que este salmo é resultado apenas, unicamente, daquilo que é a experiência vivida pelo seu autor. E é exatamente nisso que nós entendemos. Este salmo apenas reflete a experiência do autor. E eu tenho certeza que todos nós nos identificamos com ele. Não, se você ainda não se identificou, eu creio que o Espírito Santo fazerá isso no decorrer da ministração da palavra. Portanto, vamos agora. Eu quero aproveitar com vocês e dividir para nós trazermos a luz, a esclarecimento e meditarmos neste salmo, dividir esse sermão em alguns tópicos. Quais sejam? Primeiro, o verso 1 e o verso 2 trata da oração feita pelo salmista. Já o verso 3 e o verso 4 mostra a argumentação do salmista em pedir que Deus ouça a sua oração. Em contrapartida, os versos 5 e 6, o salmista ele vive a expectativa daquilo que Deus vai responder. E ele fica como que aguardando, esperando uma resposta de Deus. E ao final, versos 7 e 8, o salmista vai se utilizar para ensinar Israel a experiência que ele havia vivido na sua oração. Vamos, portanto, verso 1 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Você percebe, meus amados irmãos, o local em que o salmista estava, ou melhor, a condição em que ele se encontrava. Esse verso 1 demonstra o estado em que a alma do salmista se encontrava. E ele diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. É óbvio que ele estava vivendo um momento de profunda angústia. Ele não clamou do alto das suas vitórias, das suas conquistas. Ele não clamou do alto das suas felicidades, das suas alegrias. A Bíblia diz que das profundezas eu clamo a ti. E as angústias que levaram o salmista a estar em um local tão profundo, e não há nada que nos coloque num local tão profundo, isto é, tão distante de Deus, porque quando ele diz, das profundezas eu clamo, ele está dizendo, eu estou distante, eu estou em um vale muito profundo, em um poço muito profundo. E obviamente não tem nada que nos lance em um estado como esse, das profundezas, senão unicamente o pecado. O pecado, ele nos coloca distantes de Deus. O pecado faz com que nós estejamos chafurdados nas águas mais profundas. E é exatamente assim que o salmista se sentia. Ele clama dizendo, das profundezas eu clamo a ti, Senhor.
Eu clamo das profundezas, isto é, ele estava com o coração turbado. Ele estava com o coração turbado, a sua consciência estava se sentindo culpada, a sua alma havia perdido a alegria. E é exatamente dentro desse conceito, sentindo-se no lugar mais profundo, que ele eleva a sua voz e diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. E aqui, você percebe claramente que esta expressão das profundezas demonstra um profundo desespero do salmista. Ele está tão desesperado, ele havia perdido a alegria da salvação. Não há ninguém que expresse dizendo: eu estou nas profundezas, que possa dizer: eu estou alegre aqui. Ele vai manifestar que havia perdido a alegria da salvação, havia perdido o prazer. Na verdade, tratava-se de um crente que caiu e estava se sentindo nos lugares mais profundos, mais baixos, pelo pecado tê-lo distanciado de Deus. Mas é exatamente das profundezas que ele clama. É exatamente das profundezas que ele pede socorro. É exatamente das profundezas onde o pecado o levou, que ele ergue a sua voz para dizer: eu estou nas profundezas, mas eu clamo a ti, Senhor. Eu peço que o Senhor me socorra. Quando caímos, nós nos sentimos exatamente assim, nas profundezas. E alguns, quando caem, acabam por não querer buscar mais a face de Deus. Alguns, quando caem, acabam querendo se esconder de Deus, ou se sentindo tão culpados, que sequer têm o direito de erguer a sua voz para pedir a Deus uma bênção. Mas este homem que escreveu este salmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensina os crentes dizendo: mesmo nas profundezas, eu clamo a ti, Senhor. Apesar do meu pecado, apesar da minha condição, apesar da minha conduta que me levou às profundezas, eu clamo a ti, Senhor. E é o que todos nós devemos fazer. E é o que todos nós, todo crente verdadeiro deve compreender: quem é o seu Senhor. E eu creio que todo crente, por mais verdadeiro que seja, por mais fiel que seja a Deus, em algum momento da sua vida, você se sentiu semelhante a este homem, nas profundezas. Desesperado, sem alegria, consciência turbada, incertos acerca do que Deus vai fazer comigo. Não por acaso, Lutero gostava deste salmo, assim como Agostinho e Calvino. O que eu quero dizer-lhes, amados irmãos, é que não importa quão profundo o pecado te levou, clame a Deus. Clame a Deus. Não se afaste dele, mas erga sua voz das profundezas e diga o que este homem escreveu: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Das profundezas eu clamo. E o verso 2, ele vai dizer: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Meus amados, o desespero dele era tão grande, que ele usa a expressão súplicas. Não é uma oração comum, não era uma oração despretensiosa, mas era alguém que estava desesperadamente necessitado que Deus o restaurasse. E então ele clama pedindo socorro a Deus, e ele usa exatamente essa expressão, súplicas. Ele demonstra o seu desespero, mas ele demonstra também a sua dependência de Deus. Isto é, o pecado pode ter levado a você aos lugares mais profundos, ao poço mais profundo, mas
Ninguém poderá vir em teu socorro, unicamente, senão aquele que nos criou. E não apenas nos criou, mas enviou o seu Filho para nos salvar. Aquele que conhece a nossa estrutura, diz a palavra de Deus, e sabe que nós somos pó. É Ele unicamente que pode nos salvar. A súplica, essa expressão súplica, ela revela uma consciência de que nós não temos direito a absolutamente nada. Sequer temos direito que Deus nos ouça, sequer temos direito que Deus nos abençoe. É uma súplica e é o último recurso de um desesperado. E ele não tem o que negociar com Deus, ele não tem o que exigir, ele não tem o que reivindicar. A única coisa que resta a um homem caído é: eu estou nas profundezas, mas eu clamo a Ti. E eu te suplico, eu estou desesperado, ninguém pode me socorrer, ninguém pode me tirar dessa situação, ninguém pode atender, eu não tenho como negociar, eu não tenho nenhum recurso, as minhas obras não podem me tirar dali, mas eu te suplico a Deus. Lembram-se quando o profeta Jonas estava no ventre do peixe? E a Bíblia diz que ele suplicou a Deus, e Deus o ouviu. Bendito seja Deus, engrandecido seja Deus. Quando Davi peca, o Salmo 51 é uma oração feita por Davi, um dos salmos penitenciais, conforme disse. Quando Davi peca, ele vai clamar a Deus, exatamente por isso. Ele ora a Deus dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele estava como este salmista, no fundo de um poço, no mais profundo abismo. Também, nós vemos o profeta Jeremias no calabouço, clamando a Deus, clamando pelo socorro de Deus, suplicando desesperadamente que Deus o ouça. A súplica é exatamente isso, ela pede: Senhor, escuta a minha voz. E tudo que nós precisamos, desesperadamente, é que Deus nos ouça. Sabe por quê? Porque se Ele nos ouvir, nós temos a plena consciência que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso Ele pede apenas: ouve-me, Senhor. Eu clamo e eu suplico, então ouve a minha oração. Ele diz: escuta, Senhor, escuta a minha voz. Porque Ele diz: escuta a minha voz, com uma certeza: se Ele escutar o meu clamor, eu tenho plena certeza que Ele virá em meu socorro. Eu só preciso que Ele me ouça. E a Bíblia nos garante que o nosso Deus não tem os seus ouvidos agravados para que não nos ouça, tampouco a sua mão está encolhida para que nos abençoe. Então clame, ainda que você esteja nos lugares mais profundos, clame, porque o Deus de toda misericórdia, que ouviu este homem, que ouviu a cada um aqui, também ouvirá você nesta noite. Nós sabemos que Ele é bom, e só Ele pode nos tirar para onde o pecado nos leva. Só Ele, ninguém mais. Nós temos uma certeza: se Ele ouvir, Ele vai me livrar. Estejam alertas os teus ouvidos. Olha o pedido dele: Senhor, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Nós sabemos que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Clame a Ele com toda a sua alma. Clame não apenas só com aquela oração formal, mas rasgue o seu coração, se derrame e diga a Ele: das profundezas eu clamo, Senhor. Ouve a minha súplica, atenta para a minha aflição. Versos 3 e 4, eu disse que o versos 1 e 2 é a oração dele. Agora, versos 3 e 4, o salmista vai argumentar com Deus. Por que Deus haveria de ouvi-lo? Ao contrário do que muitos crentes imaginam, é necessário que a nossa oração seja uma oração em que nós pedimos a Deus a bênção e nós precisamos embasar
se é que podemos dizer assim, a nossa oração. Isto é, você está pedindo, sim, baseado em quê? Você quer que eu te ouça, mas quais são os argumentos? O salmista vai mostrar o seguinte, versos 1 e 2, ele clama das profundezas, pedindo que Deus o ouça. Versos 3 e 4, ele vai argumentar, por que Deus precisa me ouvir? Por que Deus pode me ouvir? Lembram-se de Ana, que era estéril? Qual foi a oração dela? A oração dela foi o quê? Dá-me um filho varão. Essa foi a oração. Qual foi a argumentação dela? Se me deres um filho varão, eu o darei para ti. Ele será teu por todos os dias de sua vida. O grande problema dos crentes é que eles passam pouco tempo em oração. Eles gastam pouco tempo na sua argumentação. Eu não estou falando de justificativas porque Deus tem que me abençoar, não estou falando disso. Eu não estou falando que Deus vai nos abençoar porque nós vamos usar de algumas justificativas, nós vamos arrumar algumas desculpas, então, pela minha desculpa, Deus vai me ouvir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma argumentação onde eu estreito o meu relacionamento com Deus, apresentando a Ele a minha consciência de quão pecador sou, mas porque eu preciso da tua bênção, ó Deus. Acompanha comigo agora, versos 3 e 4. Olha o que diz a Bíblia. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O que ele está dizendo para Deus? Deus, eu peco. Eu caí, eu estou no lugar mais profundo. Agora, se o Senhor atentar, se o Senhor olhar, e se o Senhor quiser observar a vida dos homens na terra, ninguém vai subsistir. Se o Senhor olhar para todos, o Senhor, pela sua justiça, e porque o Senhor é um Deus santo e justo, se o Senhor olhar para a iniquidade, ninguém vai subsistir, isto é, todos serão condenados. Todos serão condenados. Nós devemos nos enganjar na oração, irmãos. E enganjar na oração é exatamente você usar argumentos que demonstrem a nossa miserabilidade e a misericórdia de Deus. Eu argumento apresentando a Deus a minha miséria, a minha condição miserável, a condição do povo que é miserável, indigna, mas eu apresento a minha oração crendo que Deus é misericórdia. Ao expormos os nossos argumentos, fica exposto às nossas palavras e o que está dentro do nosso coração. Não que Deus não saiba, não que Deus não saiba, mas eu quero lembrar-lhes que a Bíblia diz, pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. Tem gente que não sabe pedir. Pedis e não recebeis, diz a carta de Tiago, pedis e não recebeis porque não sabeis pedir, porque as vossas orações são para os vossos próprios deleites. Mas não foi isso que o salmista disse. Ele disse, Senhor, eu clamo a Ti, das profundezas eu clamo, Senhor, ouve a minha oração. Senhor, eu estou desesperado, a alegria fugiu do meu coração. Agora, Senhor, o meu argumento é, se o Senhor olhar para os homens, ninguém vai subsistir. O Senhor vai ter que mandar todo mundo para o inferno. É maravilhoso quando nós compreendemos isso. Esse é o primeiro argumento que ele usa. Primeiro argumento qual é? Se tu olhares a iniquidade das pessoas, ninguém subsiste. Tem alguém que você conhece que pode bater no peito e dizer, eu não sou assim. Quando aquela mulher pecadora foi colocada no meio das pessoas, foi trazida, envergonhada, eles questionaram Jesus, dizendo, essa mulher foi pega em pecado? E Moisés disse que devemos apedrejá-la.
Jesus disse o quê? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que as pedras começaram a cair das mãos dos mais velhos. O único que poderia condená-la foi o único que diz: eu te perdoo, vá e não peques mais. Oh, irmãos queridos, essa argumentação é tão gloriosa, porque nos coloca em uma condição de indignidade diante de Deus. E o segundo argumento que o salmista usa é o seguinte: contigo está o perdão, para que sejas temido. O primeiro argumento é: todos nós vivemos em iniquidade. Segundo argumento: contigo, ó Deus, está o perdão, para que sejas temido. A solução da humanidade está em Deus. A solução para você e para mim está em Deus. O perdão não está com os homens, o perdão não está com falsos deuses, o perdão não está com o pastor, o perdão não está com o Papa, o perdão está com Deus. É Deus o único que pode perdoar. É Deus o único que pode arrancar você das profundezas para onde o pecado te levou. Deus é o único. E por que Ele faz isso? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E com Ele está o perdão, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Não somos pecadores porque pecamos. Não é o pecado que nos torna pecador. Nós já nascemos pecadores, por isso nós pecamos. Essa natureza caída está em todo homem, e é exatamente isso que ele trata. Se tu olhares a iniquidade, não subsiste ninguém, mas contigo está o perdão, Senhor, para que sejas temido. Amados irmãos, nós vivemos em um mundo em que você poderia olhar e dizer assim: mas contigo, olha para as autoridades, contigo está a vara de ferro, contigo está a caneta, o senhor manda prender quem o senhor quiser, né? Contigo está o poder, a autoridade, por isso as pessoas te temem. Mas ele vai dizer: contigo, Senhor, está o perdão, por isso que todos te temem. Nós não tememos a Deus porque Ele está com a vara na mão para nos castigar. Nós tememos a Deus porque Ele tem perdão para nos dar. E temer a Deus, ao contrário do que você possa imaginar, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é amá-lo respeitosamente. Isso significa temer a Deus. Ora, se temer a Deus fosse medo, ele não precisava de ter medo, porque a partir do momento que ele foi perdoado, perdão não é apagou? A partir do momento que ele foi perdoado, ele não precisava mais temer. Mas o que ele estava dizendo? O fato de eu ser perdoado gera em nós um profundo temor, um profundo respeito à santidade de Deus. Gera em nós um profundo amor por esse Deus que agiu em mim aquilo que eu não merecia. Por isso, os argumentos dele são extraordinários. Extraordinários. O Salmo 51, eu quero dizer a vocês que todo pecado é contra Deus. Vou abrir um parênteses para dizer isso. Todo pecado é contra Deus. Quando nós pecamos, mesmo quando você peca com um irmão, quando você peca com uma pessoa da sua família, ou com um desconhecido, todo pecado é contra Deus. O Salmo 51, verso 4 diz, quando Davi pecou, Davi escreve dizendo assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. E quando você mente para um irmão, você pecou contra Deus. Essa mentira é um pecado contra Deus. Quando você maltrata um irmão, você maltratou o próprio Deus. Quando você fala mal de um irmão, em última análise, você está falando mal do próprio Deus. Quando você denigre um irmão,
Em última análise, você está denegrindo o próprio Deus que o salvou. Porque todo pecado que nós cometemos, em última análise, é um pecado contra Deus. Não é apenas uma relação interpessoal, é muito mais do que isso. Por isso Davi vai dizer, contra ti somente pequei. Esta consciência nós precisamos de ter. O fato é, meus amados irmãos, que o maior ofendido sempre será Deus quando nós pecamos. Ainda que o seu pecado seja com o seu semelhante. O maior ofendido sempre será Deus. Terceiro argumento que ele vai usar, está no final do verso 3, que diz assim: para que te temam. Verso 4, perdão, final do verso 4. Para que te temam. Olha o argumento que ele usa. Primeiro, todos estão em iniquidade. Primeiro argumento. Segundo argumento que ele vai usar. Ele vai dizer que contigo está o perdão. Terceiro argumento que ele vai usar. Ele vai dizer que para que todos temam o Senhor. Temer, conforme expliquei, é respeitar. É amar a Deus. É servi-lo, é tratar com um amor respeitoso. Deus está, na verdade, instruindo este homem e inspirou este homem a escrever este salmo com o objetivo de nos mostrar que, à medida que Deus perdoa, Deus irá aumentar a sua própria glória. Quando ele diz, contigo está o perdão, para que sejas temido, ele está dizendo, quanto mais o Senhor perdoar, mais o teu nome será exaltado. Mais pessoas respeitarão e se encurvarão e bendirão ao Senhor e adorarão ao Senhor. Porque ninguém é como o Senhor. Ninguém faz o que o Senhor faz. Oh, amados irmãos, quanto mais o perdão, mais a glória de Deus é exaltada. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quanto mais Deus perdoa, mais a graça de Deus está abundantemente derramada. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que, preste atenção nisso. Pastor, o senhor quer dizer então que, já que Deus é um Deus de perdão, nós podemos viver uma vida dissoluta? Em hipótese alguma, não é isso que eu estou falando. Não se trata de pedir perdão para continuar pecando. Porque você sabe que Deus vai te perdoar, então eu vou continuar pecando. Não, não é disso não. Quem é perdoado? Quer saber quem é perdoado? Quem é perdoado? Quem pode ter a certeza, eu fui perdoado? Aqueles aos quais, após receber o perdão, tem o temor de Deus no seu coração. Isto é, eu não quero nunca mais te desagradar, Senhor. Eu quero te respeitar e te amar. Eu quero ser bênção. Eu quero glorificar o teu nome com tudo que eu tenho. Então, quem são os perdoados? Aqueles que temem, isto é, aqueles que passam a viver uma vida de respeito à santidade de Deus, que amam Deus e querem, por isso, por terem sido perdoados, não querem mais se afastar de Deus, não querem mais estar no poço mais profundo. Tudo que eles querem é, contigo está o perdão para que sejas temido. Quanto mais o Senhor perdoa, mais o teu povo te glorifica. Quanto mais o Senhor perdoa, mais os lábios se abrem para dizer, bendito seja o Deus que me tirou de um charco de lama e podridão e firmou os meus pés sobre a rocha. Para que te temam, é o terceiro argumento que ele usa. E, caminhando para o final, já nos versos seguintes, o salmista aguarda a providência de Deus. Olha o que diz, versos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Quando a sua oração termina, ela não acaba. Porque após orar,
O salmista viveu a expectativa da bênção que haveria de receber. Então, quando a oração acaba, depois de orar, você entra em um estado de espera. Você entra em um estado de expectativa. Eu orei. E agora? Agora eu estou em um momento de expectativa. Conta-se uma história que no Nordeste brasileiro, um pastor reuniu a igreja e convocou a igreja toda para orar por chuva. Terra muito seca, todo mundo perdendo a sua colheita, seus animais. E então o pastor convocou toda a igreja, dia tal, todo mundo aqui, e nós vamos fazer um período de oração para Deus mandar chuva. A igreja lotou, cheio de gente querendo chuva. Naquele dia, só uma garotinha foi para a igreja levando guarda-chuva. Se você orou das profundezas, você suplicou com toda a força da sua alma, você sabe que a misericórdia dele é a razão de não sermos consumidos. Você pode levar a chuva quando você orar por chuva, porque você vai ter uma certeza: eu orei a um Deus que, se Ele me ouvir, Ele vai me atender. Porque Ele é rico em amor, Ele é rico em misericórdia, Ele me trata como ninguém me trata, Ele cuida de mim e Ele não me dá o que eu mereço. Bendito seja Deus por isso. Às vezes há determinados crentes que pedem assim: Deus, me dá o que eu mereço. Nunca peça. Essa oração é uma oração própria de quem não conhece nada de Bíblia, absolutamente nada, totalmente analfabeto de Bíblia. Porque se Deus nos der o que nós merecemos, nós estamos no inferno. Simples assim. Então a oração é: Deus, me dá o que eu não mereço, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deus atende pedidos, Deus ouve orações, Deus está presente hoje aqui para operar em você da mesma maneira que operou nesse homem. E ao nosso momento agora, nós só temos um momento: aguardar, a expectativa. Qual a expectativa? Ele vai dizer: assim como guarda, ele deseja que amanhã chegue, que a noite termine. Eu aguardo no Senhor. Olha o que ele está dizendo: eu orei, eu clamei das profundezas, eu argumentei com Deus, e agora eu estou esperando, agora eu aguardo, agora eu tenho uma certeza: o meu Deus haverá de me atender, haverá de me socorrer. E ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Percebe o estado ansioso que o salmista está? Para que Deus atenda a sua oração, ele quer ser perdoado, ele quer uma resposta de Deus, e ele está agora aguardando. E aqui ele esperava sentir o perdão de Deus. O verso 5 diz assim: a minha alma o aguarda. Uma oração sincera, uma espera sincera, uma certeza na sua alma. A minha alma aguarda. O outro aspecto é: ele esperava confiado nas promessas. Olha o que ele diz: a minha alma o aguarda, diz a palavra, eu espero na sua. Quem se lembra? Quem está com a Bíblia aberta? A minha alma o aguarda, isto é, a minha necessidade, a minha alma vai sentir. Eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor. E ele diz: eu espero, porque, qual é o motivo? Por que ele espera? Porque eu espero na sua palavra. Sabe qual é a certeza que Deus vai nos abençoar? A palavra dele. Quando ele diz: não te deixarei, não te desampararei. Quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Levítico capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 falam do perdão de Deus. Então, quando ele ora dizendo: eu espero na tua palavra, ele está dizendo: já está prescrito na tua palavra que tu és um Deus perdoador.
então eu confio e eu vou esperar, porque a tua palavra me garante isso. A palavra de Deus é a garantia, irmão querido, que por mais que você esteja chafurdado na lama, Deus tem perdão para você. Nós temos essa certeza, a certeza da palavra. Verso 6, eu anseio mais do que os guardas pelo romper da manhã. Está vendo a expectativa desse homem? Você imagina um guarda que está vigiando um local, e apreensivo, o que vai acontecer pela noite, e o que está no coração daquele guarda, eu espero chegar logo amanhã, os primeiros raios de sol, quando eu terei a certeza, bendito seja Deus, o lugar foi guardado. Eles dizem assim, eu espero mais que os guardas, eu estou ansioso, desejoso, aguardo com expectativa, que Deus haverá de me ouvir, haverá de me perdoar. Em suma, ele aguarda ser perdoado, porque ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha obra para apresentar, nenhuma boa ação, nenhuma atitude, nada que ele pudesse dizer a Deus para livrá-lo daquele lugar profundo em que ele caiu, a não ser esperar. Espere em Deus, confie em Deus. Deus é bom, e a sua misericórdia, diz a Bíblia, dura para sempre. São novas a cada manhã. Antes do sol nascer, a misericórdia dele já nasceu, irmão. Essa é a razão de nós termos a plena convicção que Deus é o nosso Pai, e Ele é o único que pode nos tirar para onde o pecado nos leva. Versos 7 e 8, portanto, versos 1 e 2, a oração. Versos 3 e 4, a argumentação. Versos 5 e 6, a maneira que ele vai viver a expectativa de receber o que pediu. E versos 7 e 8, enquanto ele aguardava receber o que pediu, ele diz, eu vou pregar para o povo de Israel. E olha o que ele prega, espere Israel no Senhor. Aquilo que ele estava vivendo como experiência com Deus, agora ele transmite aos seus irmãos, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há copiosa ou abundante redenção. Irmãos, nós confiamos em um Deus assim, em um Deus maravilhoso. Outros deuses não podem nos perdoar, Maria não pode nos perdoar, nenhum santo pode nos perdoar, o pastor não pode perdoar, nenhum bispo pode perdoar, o Papa não pode perdoar, mas Jesus cravou a cédula da sua condenação, e Ele é o único que pode perdoar você, Ele é o único. E eu quero caminhar para o final, o verso 7 diz, nele há abundante redenção. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos redime, Ele nos salva. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos traz a sua presença. O verso 8, o salmista encerra dizendo, Deus tem uma aliança com Israel, Ele redime Israel. Ele está dizendo, Deus está aliançado com o seu povo. Deus assumiu o seu povo como povo dele. E encerrando, aplicações práticas, rapidamente. Não existe nada mais importante na sua vida do que o perdão de Deus. Pode nos faltar tudo. Pode nos faltar bens, dinheiro, pode nos faltar saúde, podem nos faltar amigos. A única coisa que não pode nos faltar é o perdão. Que você possa compreender ao ceiar que a única coisa que eu não posso perder é o perdão. Segunda lição, segunda aplicação prática. Nós temos a certeza do perdão. Por nós, por Ele, por quem Ele é. Terceira lição. Deus está sempre pronto a ouvir as nossas orações. E a quarta lição. Talvez hoje, você esteja num lugar muito profundo. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja angustiado. Talvez você esteja enfraquecido na fé. Talvez você já não tenha aquele vigor espiritual que já teve no passado. E eu quero encorajar a toda a igreja
a clamarmos como o salmista clamou: das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Das profundezas eu clamo a Ti. Eu quero convidar você a se derramar diante de Deus. Antes de nós cearmos, eu gostaria de convidar toda a igreja a rasgar o seu coração e usar esse salmo penitencial como sendo a sua oração. Seja qual for a sua angústia, seja qual for o seu problema, seja qual for a circunstância em que você vive, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer ouvir a sua oração, ouvir o seu argumento. Com uma certeza, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender, Ele vai me livrar, Ele vai me salvar. E após Ele me salvar, eu tenho uma palavra para o povo de Deus: ouve, Israel, o Senhor perdoa pecados, o Senhor é quem te redime. Só um redimido, só quem experimentou o perdão de Deus, pode testemunhar para outros pecadores, dizendo: Ele vai te perdoar, porque Ele me perdoou. Ele vai resgatar você, porque Ele me resgatou. Ele vai salvar você. Ele conhece a sua aflição, porque Ele livrou a mim. Ouve, Israel, o Senhor é quem te redime. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus seja abundante sobre todos nós.